agradecer aos nossos convidados por estarem hoje connosco e para partilhar a sua história e, sobretudo, nos inspirarem, porque são 4 empresas que têm tido um percurso extremamente interessante e quando as histórias são de sucesso e correm bem, acho que as devemos partilhar para, de alguma forma, também ser uma inspiração. Gostaria também de agradecer à Fundação para a Ciência e Tecnologia e ao Ciência Viva pela organização destas sessões e também à audiência, obviamente, por estarem cá connosco, e gostaríamos que houvesse aqui já um acordo de cavalheiros. Vamos fazer uma sessão muito informal, coloquem as questões todas que considerarem que devem ser colocadas, tentaremos responder, obviamente, às questões colocadas e o que se pretende, efetivamente, é ter uma sessão, portanto, informal e com a participação de todos. Eu não gostaria de me alongar muito na apresentação, porque até estão aqui muitas caras que já conhecem a Ani, mas antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria de vos, assim resumidamente, explicar o que é que nós fazemos. Portanto, nós promovemos a cooperação entre os produtores do conhecimento, que é aquilo que nós chamamos a academia, e as empresas. E o que nós pretendemos é que o sistema de inovação trabalhem todos em colaboração para desenvolver inovação baseada em investigação e desenvolvimento tecnológico. Portanto, digamos que esta figura traduz aquilo que é a nossa missão. Depois temos aqui uma figura assim mais completa, que eu plagiei de uma apresentação do nosso administrador, mas que é extremamente interessante, porque traduz aqui, portanto, esta colaboração que eu referi na figura anterior, mas qual é a nossa intervenção? Portanto, projetos de inovação baseados em IDT, toda a capacitação dos diferentes atores do sistema de inovação, a promoção da internacionalização do IDT, e nós temos, para além de um instrumento específico que nós tivemos no Portugal 2020, também temos uma direção na Agência Nacional de Inovação que promove o programa Quadro, nomeadamente o Horizonte Europa, e, portanto, que permite também, portanto, promover toda a internacionalização do IDT e de todos os projetos que são desenvolvidos em Portugal. E, por fim, uma área de intervenção é a valorização do conhecimento. E o que é que nós temos para, portanto, permitir esta estreita colaboração entre os diferentes intervenientes do sistema de inovação? Desenvolvemos, portanto, financiamos projetos colaborativos. A Agência de Inovação foi criada em 93, foi reestruturada em 2014 e deu origem à Agência Nacional de Inovação, a ANI, mas sempre nos colocamos, portanto, no IDT colaborativo, desde o ICPME, Prime, POE, CREN, portanto já temos aqui um currículo grande. E obviamente depois também temos todo o apoio às empresas que investem, que podem não recorrer aos sistemas de incentivos, mas que investem por si, através do sistema de incentivos fiscais à ideia empresarial, que toda a gente conhece, que é o CIFIN. Como não quero retirar a palavra aos nossos convidados, que isso é que é o mais importante, tentei sintetizar aqui quais é que eram os diferentes instrumentos para, de alguma forma, evidenciar que a ANI tanto apoia projetos com TRLs mais baixos, desde as provas de conceito. E agora faço aqui um parênteses. Nós, no Portugal 2020, não tivemos provas de conceito, tivemos apenas um aviso financiado pelo Programa Operacional do Centro 2020, que correu muito bem,
e nós agora gostaríamos, já propusemos, de estender também esse instrumento de apoio também no âmbito do Portugal 2030, porque era uma lacuna no sistema portanto, nos diferentes mecanismos de apoio, e, portanto, também já propusemos. Portanto, temos os projetos ID colaborativos, que é os conhecidos copromoção, os projetos demonstradores individuais e em copromoção, os programas mobilizadores que muitos que também aqui os nossos intervenientes conhecem, os projetos de ID temáticos, por exemplo, financiamos projetos de parceria internacionais para colaborar, por exemplo, com a MIT, a UTA, a Carnegie Mellon. Também fizemos um aviso dedicado ao interior e, portanto, é isso que nós chamamos de projetos temáticos de ID. E também, na linha de baixo, portanto, já não é projetos de ID, mas são mecanismos de apoio para que as empresas que pretendam concorrer a programas comunitários possam também receber um apoio através da internacionalização da ID, ou para registro de patentes, que foi autonomizado. Antigamente o registro de patentes estava inserido na rúbrica de despesas de um projeto, e tendo em conta os prazos desde a obtenção do resultado até à valorização, muitas vezes não se coadunava com a duração de um projeto de 3 anos, portanto foi criado também a propriedade industrial. E, por fim, a integração de equipas de ID em empresas, nomeadamente o programa de apoio à inserção de doutores nas PMEs. Este slide aqui, eu sou sempre acusada de falar de muitos números, mas eu acho que era muito importante perceberem como é que entre o CREN e o Portugal 2020 a agência demora muito tempo a analisar as candidaturas, a reembolsar os pedidos de pagamento. Não é uma desculpa, mas também isso não é só para mostrar a dinâmica de números, é a dinâmica da procura. Porque nós no CREN tivemos 637 candidaturas aprovadas que representavam 2.120 beneficiários. Foi aprovado um incentivo modesto de 340 milhões e a brincar, passado estes anos, deste quadro de programação, foram aprovadas 1.455, que envolvem 4.663 beneficiários, e aprovámos 870 milhões, o que evidencia a procura. Isso é um sinal espetacular, que as nossas empresas efetivamente reconhecem que o segredo está na investigação, na inovação, e aqui está o resultado da mudança também desta... Pronto. Também trouxe aqui mais para reflexão, porque eu em setembro estive numa reunião da Rede de Sistemas Incentivos, onde foi apresentado o estudo de avaliação dos incentivos financeiros às empresas no CREN e no Portugal 2020, e o professor Fernando Alexandre, da Universidade do Minho, e outros participantes no estudo, concluíram, é um impacto indicativo, concluíram um aspecto que é extremamente importante: como a agência promove o ID colaborativo, não fomos nós que influenciámos absolutamente nada, o estudo fala por si. Os impactos dos incentivos FEDER, quais é que são os impactos dos incentivos FEDER? As empresas envolvidas em projetos em copromoção são mais fortes do que os observados para as empresas envolvidas em projetos individuais ou sozinhos. E os benefícios adicionais dos projetos em copromoção são de cerca de 177,78 no investimento, 15,3 no emprego, 31,5 no valor acrescentado e 9,4 na produtividade. Portanto, isto aqui é a título indicativo e de reflexão para nós dizermos assim: vale a pena então nós continuarmos a apostar na colaboração. E agora, como obviamente estamos num virado de página, dir-me-ão assim: então, e para o Portugal 2030? Quais é que são as novidades? O que é que a agência tem para nos oferecer? O próximo quadro de programação, obviamente, está em preparação, já foi aprovado o acordo de parceria, estão nesta altura os programas operacionais, os 6 programas operacionais, os 5 regionais e o Compete, estão agora numa fase de negociação com a Comissão Europeia.
Mas ao nível dos instrumentos não se prevê uma grande disrupção, portanto vamos manter os instrumentos que eu acabei de apresentar anteriormente, mais coisa, menos coisa. Poderá haver aqui algumas nuances porque também queremos inovar, mas eu diria que em breve já teremos notícias para vos dar. Isto sim, também acho, o segundo item acho que é muito importante. Na atual fase de transição entre períodos de programação, estão a ser estudadas formas de antecipação de submissão de candidaturas do Portugal 2030. Porque enquanto não forem aprovados os programas operacionais, não forem fechados os regulamentos, toda a legislação, não pode haver aqui um vazio. Portanto, as tutelas estão a estudar uma forma de antecipar a submissão de candidaturas e eu diria que vamos estar atentos porque nas próximas semanas vão ter novidades e boas notícias. Estamos também a apostar claramente na simplificação. Queremos, eu cada vez que dizem que somos tecnocratas, burocratas, fico tão incomodada. Porquê? Porque não é para nos desculpar, mas infelizmente nós temos compliance e temos regulamentos e temos que andar ali muito na linha, porque quando saímos, depois as auditorias é sempre um bicho de sete cabeças. Mas estamos agora já a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades de gestão, com a ADC, no sentido de olharmos, fazermos uma reflexão, olharmos para aquilo que foi o Portugal 2020, olharmos para aquilo que está a ser feito no Horizonte Europa e queríamos muito começar a adotar os procedimentos e as boas práticas para que os beneficiários não digam assim, espera lá, agora estamos no Portugal 2030. Pois, mas no Horizonte Europa faz-se assim e no FSE faz-se assado. Portanto, temos que procurar uma harmonização dos procedimentos, das regras e tentar simplificar, portanto, o percurso, a viagem dos nossos beneficiários. Portanto, é isso sobre o Portugal 2030. Por fim, não gostaria de deixar de referir que relativamente ao CIFID, basicamente, se nós tivéssemos que resumir em duas palavras, é mais ID e menos IRC. Quanto mais ID as empresas fizerem, menos IRC vão ter que pagar. Há aqui uma nuance, é que no CIFID, quando as empresas é concedido um crédito fiscal e a empresa pode não ter a capacidade de o utilizar logo no primeiro ou no segundo ano, o CIFID tem um período de vigência de 8 anos para abater o crédito fiscal, o que dá, de alguma forma, tempo até a empresa efetivamente inovar, fazer ideia, inovar, gerar resultados, comercializá-los e aí, quando for na altura de os comercializar, se efetivamente tiver bons resultados e se refletir na prestação de serviços ou nas suas vendas, aí pode utilizar este crédito fiscal para, de alguma forma, reduzir a fatura em IRC. Aqui não vos quero maçar, depois vamos disponibilizar a apresentação sobre as despesas elegíveis. Queria apenas referir 3 aspectos importantes relativamente ao CIFID. Os doutorados que sejam contratados em projetos de investigação e desenvolvimento são majorados a 120%, ou seja, é majorado o custo da inserção dos doutorados para o CIFID, para o cálculo, portanto, da taxa a aplicar às despesas elegíveis. E também os projetos de conceição ecológica de produtos também são considerados em 110%, o que de alguma forma também é uma forma de destacar essas duas, que é importantíssimo. E, finalmente, as candidaturas estão abertas até 31 de maio de 2022, portanto já estamos aqui na reta final. Se eu eventualmente ainda conseguir convencer alguém, despajem-se, porque tem mais ou menos 2 semaninhas. E pronto. Muito obrigada. Eu agora ia convidar as empresas a darem o seu testemunho, porque isso realmente acho que é isso que vai fazer, que vai enriquecer a sessão. E vou passar a palavra ao engenheiro Agostinho da Silva, do SEI.
desculpa, este rato sou eu? Não, então vou lá com a mão. Também não. Ah, está ali. É verdade, perdido. Está perdido. Não, sou eu que sou elétrica. Deve estar ali. Agostinho Silva, está aqui. Pronto. Senhor. Carregando aqui, aparece. Boa tarde. Antes de mais, eu quero agradecer à agência. É um prazer para mim estar aqui convosco. Como dizia há pouco ali, a conversa informal, isto é família já. São algumas décadas de trabalho. E por isso mesmo, é sempre convidem-nos, que nós visitar a família é sempre agradável, não é? Quando nós criámos a CAI em 1995, eu inspirei-me nestes dois homens que ainda hoje são quem me acompanha, na obra do Darwin e na obra do Kropotkin. Eles, na verdade, complementam-se. Só para quem está menos familiarizado com estas coisas, eu tinha ouvido falar no Kropotkin do professor Carvalho da Silva, numa conversa que eu tinha tido com ele nos anos 90. O Darwin, toda a gente sabe a obra dele, na verdade, ele acha e escreveu isso e comprovou isso, que os vencedores, não sendo os mais fortes, são sempre necessariamente os melhores se adaptam. Mas o Kropotkin, sem pôr isso em causa, ele achou que isso não justificava tudo. Porque se isso fosse verdade, muitos seres muito menos inteligentes do que outros, e portanto eram com menos capacidade de adaptação, não tinham sobrevivido. Então ele acrescentou à obra do Darwin, eles foram contemporâneos ali nos últimos anos da vida do Darwin, o Kropotkin ligeiramente mais novo. Ele disse que a colaboração era um fator de evolução. Escreveu um livro que eu recomendo, que chama-se Mutual Aid, para quem não conhece, que é a minha inspiração e que me acompanha na minha mala desde essa altura até hoje. A colaboração foi precisamente aqui a conversa da Rosalina. Nós combinámos que, a partir dessa altura das nossas vidas, da agência, não havia títulos. E por isso é assim. Eu atrato. É exatamente isso. E quando eu estava ali a ler aqueles dados que o professor Fernando Alexandre tinha, de alguma maneira, liderado naquele estudo, e via que os projetos em modo colaborativo resultam mais do que os outros, estamos a comprovar, na verdade, a obra do Kropotkin. Eu concordo totalmente com isto. A CAI aparece exatamente para contribuir. Eu recordo-me, foi o que eu disse aos meus sócios em 93, 94, depois é 95. Ou nós seremos capazes de gerar valor nos ecossistemas onde entrarmos, ou então não vamos falar a fazer nada. Uma bactéria só faz sentido, um ser vivo, dentro do ecossistema, ele só faz sentido existir lá, não para ele engordar, mas sim para contribuir para a sustentabilidade do ecossistema. Eu hoje, nas minhas andanças da investigação, continuo a estudar, aos 60 anos de idade, continuo a estudar, estou a fazer mais um doutoramento exatamente sobre isto. Exatamente sobre este tema. Como é que eu posso, dentro dos ecossistemas onde estou, contribuir ainda com mais valor? E a missão da CAI aparece, enfim, dentro daquele modelo de agregar valor aos ecossistemas onde nós vamos entrando, nós estabelecemos como missão produzir equipamentos e tecnologias avançadas desde que fossem para indústrias inclusivas e sustentáveis também. Nessa altura falava-se pouco ainda em sustentabilidade, mas eu achava que já era por ali, porque eu via o mundo já de alguma maneira a definhar. Estabelecemos, enfim, como ramos de atividade, poucos anos logo a seguir, ou poucos meses, nós considerámos que estes eram os setores que nós nos devíamos concentrar. O setor dos recursos minerais, a aeronáutica, a indústria naval, o automóvel e o calçado. Em Portugal, muito em concreto, sempre trabalhámos muito em equipamentos para o setor do calçado e para os recursos minerais. Foi sempre aí mais o nosso foco. Enfim, quando nos quiserem visitar, são nossas instalações, as nossas fábricas em São João da Madeira. É um prazer receber-vos quando vocês... Só peço que me avisem, porque eu nem sempre lá estou. Hoje temos equipamentos em 57 países. Aqui só estão alguns enumerados, mas temos mais de 3.000 máquinas avançadas vendidas no mundo. Aqui só estão alguns, mas penso que dá uma ideia daquilo que a CAI tem feito. Aliás, o nosso lema é precisamente este ano é 27 anos, digamos, a crescer em tecnologias colaborativas. Enfim, este mapa é um bocadinho confuso, mas dá-nos aqui uma pequenina ideia. Eu fiz aqui um mapa comparativo do que se passava em 2010 na empresa e 2021 e basicamente isto mostra o seguinte. O do meio é o mais interessante, enfim, que é daquilo que nós vendemos em 2021,
Em 2021, para os Estados Unidos e para o Norte da Europa, na verdade, em 2010 só valia 2%. O do meio, que é o mais importante de todos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a CEI evoluiu para mercados mais exigentes. Nós, na verdade, não trabalhávamos praticamente nessa altura esses mercados exigentes, como sendo a Europa do Norte e os Estados Unidos, e hoje nós crescemos imenso exatamente a exportar para esses países. Muito mais exigentes tecnologicamente. A vender tecnologias para a Alemanha, que é o nosso principal mercado hoje, a Alemanha, a Áustria, a Bélgica e a Holanda, na Europa, é preciso já ter um grau de maturidade em termos de tecnologia, porque senão simplesmente eles não aceitam. Penso que estamos conscientes disto. E eu apresento assim de uma forma muito resumida. A CEI em Portugal, como eu disse há pouco, digamos, concentrou-se principalmente em duas fileiras tradicionais. Como sabemos, tradicional não significa antiquado, tradicional significa, por definição, que são fileiras que já existem há muito tempo, que se têm vindo todas elas a reinventar neste mundo de uma economia global e, portanto, um desses casos que todos conhecem, e eu não vou aqui explorá-lo muito, é o caso da indústria do calçado, que estava, eu recordo-me, há pouco eu contava isto, recordo-me que em 1993, num seminário em Felgueiras, o professor Daniel Bessa dizia a uma plateia, não sei se estava lá, uma plateia para aí com 200 industriais do calçado: meus amigos, o calçado desapareceu todo da Europa, primeiro a Escandinávia, a Alemanha, a França, está a desaparecer de Espanha e Portugal não vai chegar ao final do século XX, entende-se. Chegou, reinventou-se, a CEI foi um dos principais parceiros tecnológicos dessa revolução, que, na verdade, gerou ferramentas que depois eles conseguiram utilizar. Outro setor onde nós nos temos concentrado muito nas últimas 2 décadas é o setor das rochas ornamentais. Assim, para quem não sabe, as rochas ornamentais são hoje simplesmente a segunda fileira que mais valor acrescentado gera por hora de trabalho em Portugal. Só é batido pelas telecomunicações. É o único, é o mais. Se todas as fileiras gerassem a riqueza por cada hora de trabalho igual às rochas ornamentais, nós teríamos um salário médio, neste momento, significativamente mais alto do que obtemos. Portanto, é o segundo setor. Era um setor que, entre 2000 a 2005, esta era a evolução dele. Isto são dados do INEP, não tem nada que enganar, é só ir buscá-los, e, portanto, esta reta tendência que está aqui, basicamente o que nos dizia é que, em 2010, enfim, isto era residual, se não fosse, se ainda cá estivesse alguma coisa. A CEI começou a trabalhar logo, não no início, porque eu curiosamente tinha trabalhado antes desta fileira, de outra empresa, e depois, enfim, concentrámos no calçado, muito no calçado entre 95 e 2000, 2002 e 2003, mas por um processo também de fertilização cruzada, em que nós conseguimos ir buscar alguma experiência ao calçado. A CEI entrou por via de projetos mobilizadores e começámos a desenvolver tecnologia para o setor das rochas ornamentais. E aí, uma vez mais, eu tenho que agradecer à agência. A agência foi claramente, e é por isso que eu digo, são esses projetos que verdadeiramente têm impacto. Bom, da tendência anterior que nós vimos, em que a tendência era não chegar a 2010, o que na verdade se verificou foi isto. Se verificarmos o que se passou desde 2004 a 2021, uma tendência clara de crescimento. Com as oscilações em 2008 a 2009, temos que perceber que as rochas ornamentais vendem para uma fileira de construção, fileira que em 2008 e 2009 claramente caiu para zero, e nós verificamos que as exportações não caíram para zero. Ou seja, aguentou-se muito mais do que outros. Tivemos, obviamente, aqui uma redução em 2020, penso que não vale a pena explicar porquê, mas em 2021 tivemos o nosso melhor ano de sempre. E isto penso que demonstra a importância, basicamente, daquilo que tem sido feito. Os projetos mobilizadores, no meu entender, eu tenho tido o prazer de os ter liderado todos, penso até hoje, conseguiu unir um setor que não se falava nem se conheciam. As pessoas hoje falam, conhecem-se e tornaram-se claramente colaborativos. E é isso que queremos intensificar, é esta dimensão da colaboração. Enfim, dentro deste setor, para termos uma ideia das tecnologias inteligentes, a CEI, tem tido um papel claramente dominante em relação aos seus concorrentes estrangeiros, são todos estrangeiros, praticamente, e digamos, a CEI tem sido claramente o grande player a fornecer tecnologia. Isto é o estado, são dados de janeiro de 2022 e, portanto, a CEI tem sido o grande parceiro tecnológico desta fileira. Hoje, o que nós fornecemos para a fileira são
exatamente tecnologias colaborativas, é esse o nosso ADN, é aí que nós acreditamos. Digamos que são tecnologias que, diria assim, de uma dimensão, passa a expressão, tecnológica muito elevada já, em que, na verdade, os equipamentos comunicam uns com os outros em tempo real e cada um sabe o que é que deve fazer e o que é que está a fazer em tempo real, independentemente do sítio onde ele esteja. Mas isto não para, o mundo não para, e nós temos que intensificar esta colaboração nas organizações. Não levem a mal do que está aqui, não levem a mal de ser uma grande confusão, mas isto basicamente é a matriz daquilo que nós neste momento estamos preparados para fazer nos vossos mobilizadores. Que é, dentro desta matriz que nós chamamos hoje coopetitiva, que é, coopetitivo, como sabemos, é uma palavra que junta colaborativo com competitivo, dentro desta matriz coopetitiva nós queremos juntar todas as tecnologias, todas as técnicas que estão por trás daquilo que nós hoje designamos por indústria 4.0. De uma forma que, mais uma vez, colaborativa. É isto que nós pretendemos e estamos à espera dos vossos mobilizadores exatamente para pormos isto em prática. Agradeço-vos uma vez mais pelos meus contactos. Alguma coisa que precisam são bem-vindos. Muito obrigado. Eu pedi agora ao engenheiro, não, nada de dizermos que os títulos caíam. Miguel Cabral, para se poder dirigir então aqui, que não vai precisar da apresentação. Pronto, então se calhar. Deixa-me assim. Está ótimo. Só passar isto aqui. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite da Agência de Inovação. Eu venho aqui contar a história recente que coincide um bocadinho comigo na empresa da Amorim Cork. No final dos anos 90 do século passado, a indústria da cortiça, de uma forma geral, e a Amorim Cork, de uma forma particular, estavam numa crise profunda. E essa crise teve a ver com um problema de qualidade de produto, chamado TCA, 2,4,6-tricloroanisol. O 2,4,6-tricloroanisol não é nada mais, nada menos do que aquilo que, quando abre uma garrafa de vinho e cheira a mofo, não é nada mais, nada menos do que o responsável por esse cheiro a mofo. Eu não digo, mas é muito conhecido como cheira a rolha, mas eu não digo porque está errado, a designação está errada. Mas, de facto, a grande origem, não única, mas a grande origem do problema do mofo nos vinhos era da rolha de cortiça. Ora bom, o grande problema da indústria da cortiça nessa altura é que não tinha qualquer tipo de cultura de inovação. Era uma indústria muitíssimo tradicional e, portanto, garantidamente ia ter uma enorme dificuldade de se transformar. Calhou bem o facto de haver uma mudança de geração precisamente coincidente com o pico do problema do gosto a mofo, que foi no final dos anos 90. O Grupo Amorim, como sabem, era liderado pelo Sr. Américo Amorim, mas que, nessa altura, tinha muitos outros negócios e, portanto, chamou o seu sobrinho, uma nova geração, que teria à volta dos 29 anos, para vir liderar a empresa. O António Amorim, que é o atual presidente da Corticeira Amorim SPS. Ora bom, esta coincidência, e eu saliento muito esta coincidência, porque indiscutivelmente a indústria da cortiça, de uma forma geral, e o Grupo Amorim, de uma forma particular, é a ele que deve, de facto, a situação onde está hoje. Uma das atitudes que o Dr. António Amorim teve, não, caem os títulos, portanto, que o António Amorim teve na altura, foi precisamente criar um departamento de investigação e desenvolvimento. E o único objetivo desse departamento, eu estou a falar da Amorim Cork, na altura Amorim Irmãos, entretanto mudou o nome,
Estou a falar da Amorim Cork, que hoje é cerca de 73% do volume de negócios da Corticeira Amorim SGPS, portanto, indiscutivelmente, de uma importância, uma área de uma importância extraordinária na empresa. Dizia eu então que foi criado o departamento em dezembro de 99 e eu vim criar o departamento para a empresa nessa altura, para vos dizer a verdade, sem saber muito bem onde me estava a meter. Não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Sem extraordinário equilíbrio de gestão do António Amorim, isto não teria sido um caso de sucesso, porque a situação estava muito, muito, muito complicada. Eu tive reuniões com clientes, é verdade, insultuosas. Insultuosas. Porquê? Porque não tinham grande alternativa na altura, estavam a surgir as alternativas e sabiam que as rolhas que nós estávamos a vender lhes iam criar 10%, 15% de problemas de gosto a mofo e, portanto, 10, 15, 20% de garrafas estragadas. Basicamente isso. Portanto, se não fosse o equilíbrio da gestão do António Amorim, teria sido muito difícil conseguir este caminho e ter o tal sucesso que eu estava aqui a referir. Mas, de facto, o equilíbrio passou por uma coisa que é muito difícil de fazer e que ele fez com uma mestria extraordinária, que foi, por um lado, apoiar completamente a investigação e financiá-la, obviamente, mas, por outro lado, manter o equilíbrio no que aos clientes diz respeito, isto é, manter as vendas, tentar consolidar vendas, sabendo que algumas zonas do mundo estavam perdidas, como, por exemplo, a Austrália, que ainda hoje está praticamente perdida, porque praticamente os vinhos australianos estão todos vedados com cápsulas de rosca. Mas a verdade é que esse equilíbrio foi o segredo do sucesso, porque esse equilíbrio foi muito importante para dar tempo a que a investigação produzisse resultados. E em 2002, aparece o primeiro sistema, um sistema que designámos por Rosa, o sistema de limpeza de granulado de cortiça para TCA. Esse sistema foi patenteado em 2004 e foi, de facto, a primeira etapa. E não quero imaginar a diferença das reuniões que tínhamos em 2000, 2001, com as reuniões que tínhamos em 2005. Porque o facto de mostrarmos que tínhamos algo na manga para resolver o problema significava que estávamos empenhados em tentar resolvê-lo. E estamos a falar apenas de granulado e, portanto, só rolhas técnicas, isto é, rolhas de champanhe e as rolhas aglomeradas e microaglomeradas, não as rolhas naturais. Ora bom, daí começámos então a construir uma história de sucesso. E essa história passou depois por um sistema adaptado do Rosa para rolhas naturais, chamado Rosa Evolution, que também foi patenteado por nós em 2007, se não me engano, ou 2008. E, mais recentemente, sistemas mais desenvolvidos para tratamento de rolhas naturais. O Naturity, que foi lançado em 2021. O Naturity, que já trata cerca de 800 milhões de rolhas ano, com resultados da ordem dos 99% não detectável, e, portanto, aqueles 10, 20, 40%, ou 20, 30% de gosto a rolha acabou. E a seguir ao Naturity, o NDTech. NDTech quer dizer Non-Detectable Technology, que é um sistema que, numa das suas fases, foi de facto apoiado por projetos do CREN, na altura, e com o NDTech conseguimos analisar individualmente 82 milhões de rolhas ano, com 15 segundos por análise, quando o método de referência da norma para a análise de TCA em macerados demora cerca de 15 minutos. E, portanto, dessa maneira, temos, eu diria, a cereja em cima do bolo, que é a garantia nesses 82 milhões de rolhas que não há um problema. Claro que isso se vende com muito maior valor acrescentado. Ora bem, esta é um pouco a história do TCA na empresa, que hoje é um problema resolvido, para vos dizer a verdade, não está como nos objetivos estratégicos da empresa, já não está nos objetivos estratégicos da empresa e não saiu de lá durante anos e não está lá dentro, hoje.
Mas isso não quer dizer, eu diria que o sucesso da história do TCA na Amorim permitiu o apoio para outro tipo de projetos. E foram muitos que melhoraram incrivelmente o conhecimento relativo ao produto e à sua interação com o vinho e ao lançamento de novos produtos. Eu trouxe aqui 1 ou 2 ou 3 exemplos. O primeiro é a permeabilidade das rolhas de cortiça. A permeabilidade das rolhas de cortiça é algo que o António Amorim uma vez, nunca mais me esqueço disso, foi num aeroporto em Frankfurt. Estávamos à espera do avião e ele diz-me assim: Miguel, os vedantes sintéticos são permeáveis? Podem imaginar, nunca é muito agradável ouvir o patrão estar a fazer perguntas técnicas, mas enfim, eu olhei para ele e disse: sim, eu acho que sim, acho que são permeáveis. E as cápsulas de rosca? A desconfiança aumentou e limita-me a dizer: não, essas acho que são impermeáveis. E as rolhas de cortiça? As rolhas naturais? As rolhas aglomeradas? As rolhas microaglomeradas? As rolhas de champanhe? Bom, eu olhei para ele, corei e respondi: não sei. E nesse dia decidi pegar num jovem aqui do ISA, um jovem investigador, e mandá-lo para Bordeaux para fazer um doutoramento nesta área. E para responder a 2 perguntas apenas: qual é a cinética de entrada de oxigênio em garrafa face aos diferentes tipos de vedantes? E se ele entra, por onde entra? Hoje conhecemos perfeitamente toda a parte de permeabilidade dos diferentes vedantes e usámo-los de forma incrível no que é o nosso contacto com clientes, naturalmente. Outro exemplo, uma tentativa que não foi muito bem sucedida, por sinal, de responder às cápsulas de rosca. Foi tentarmos produzir rolhas de cortiça capazes de serem extraídas e reintroduzidas em garrafa sem necessitar de saca-rolhas. Eu não estou a falar das rolhas para bebidas espirituosas, que têm uma cápsula de metal ou uma cápsula de madeira. Não é isso. É uma rolha de cortiça. Desenvolvemos o projeto. Os primórdios do projeto passou por um Easy Cork apoiado, penso que também pelo CREN. A verdade é que hoje temos o Ilix no mercado, com um sucesso significativo nos Estados Unidos e na África do Sul, pelo menos, com vendas na Europa, naturalmente. Porquê é que eu disse não com tanto sucesso quanto queríamos? Porque a nossa ideia deste vedante era vir a substituir, ou ser a confrontar as cápsulas de rosca, dado que a grande vantagem que elas têm é precisamente essa, é a facilidade de abertura e fecho. Só que não conseguimos entrar nesse mercado dessa maneira. Pelo contrário, o mercado onde entramos é quem pretende ter uma garrafa diferente numa prateleira de supermercado, quem pretende ter um produto diferente em que o consumidor vai comprar uma garrafa e aquela chama-lhe a atenção porque tem maior altura do que as outras garrafas, pois nessa altura entra com o Ilix. E de facto tem sido aí, e não naquilo que nós projetámos, o sucesso desse produto. Enfim, eu poderia continuar aqui a dar-vos exemplos destes bons resultados, eu diria, e talvez termine com alguns números para perceberem onde estamos. Eu trouxe aqui levantamentos de 2011 a 2021, também os últimos 10 anos. E, de facto, nos últimos 10 anos aumentámos significativamente, estamos a falar só da Amorim Cork Portugal, aumentámos significativamente o número de trabalhadores. Estamos a falar de um aumento de 43% do número de trabalhadores, de 913 para 1.309, em Portugal. Melhor resultado é o facto da idade média desses trabalhadores ter descido 3 anos, de 43,9 para 40,9 anos de idade, o que é uma descida significativa. E ainda melhor é o facto de termos, com o ensino superior, 11,1 em 2011 e hoje termos 21,0 em 2021. Mas, durante este período,
as vendas subiram 100,7%. E os resultados de antes de juros e impostos subiram 185,8%. Obviamente que não foi a inovação a exclusiva responsável por estes números, mas eu poderia dar um título à inovação na empresa como liderar o negócio da cortiça através do ID e da inovação. Indiscutível. Indiscutível. E, portanto, uma indústria, e o Grupo Amorim também, que era térreo em dezembro de 99, muitas fábricas eram térreas. Hoje, enfim, tem tecnologia, como por exemplo o NDTEC, que tem 80 e tal cromatógrafos instalados no terreno a debitarem rolhas 15 em 15 segundos com análises, com um limite de quantificação de 0,5 nanogramas por litro. Portanto, os resultados estão aqui e na sequência destes resultados há uma coisa que nunca mais nos deixará de acompanhar. São os cerca de 40 estágios ano que nós, num programa chamado Cork Talent, temos na empresa. 40 alunos de mestrado, principalmente das áreas de Química, das áreas de Engenharia e Gestão Industrial e de Engenharia Mecânica, que nós acompanhamos todos os anos. Enfim, era a história que me pediram para contar. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Eu chamaria agora a Rosa Santos da Biosurfit, outra área de atividade, mas também transforma o mundo pela inovação. Eu vou só tirar aqui. Peço desculpa. F11. Sim, já fizemos. Não dá. O tempo. É aqui, este botãozinho. Acho que é mais simples. Vou estar a olhar para o teclado. Tá, obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite. É com muito prazer que estou aqui hoje para vos falar um bocadinho sobre a Biosurfit. Aquilo que temos andado a fazer é um percurso um bocadinho diferente destas duas empresas que apresentámos aqui. Depois, no fim, vou dizer que daqui a 10 anos vou estar aqui outra vez para falar dos meus milhões de vendas. Tenho a certeza que vou conseguir lá chegar e atingir. Então, a Biosurfit está na área da saúde, na área de biotecnologia, na área da saúde. Tem um equipamento desenvolvido 100% por nós, pelos nossos cientistas 100% portugueses, que também é algo que nos orgulha muito, em que queremos ter algo diferente para dar aos nossos profissionais de saúde, para que torne a experiência, no momento de fazer análises, algo que não seja tão penoso e de tempo de espera. É essa que é a diferença, é isso que é o point of care, digamos assim. É poder ter, no momento em que eu estou à frente com o meu médico ou um enfermeiro, poder tirar resultado, fazer análise e ter resultados em menos de 5 minutos, em vez de estar numa sala de espera, horas à espera de um resultado e, portanto, e fazê-lo de uma forma mais cómoda, com apenas uma picada no dedo, em vez de tirar sangue da veia, que normalmente muitos de nós não acham assim muita piada. A empresa foi fundada em 2006 e nasceu exatamente de uma necessidade. O João Garcia da Fonseca, que é o nosso chairman, o dono da empresa, tem 4 filhos e um dia precisou de ir à urgência e o seu filho precisou de fazer análise e teve 2 dias à espera dos resultados. E ele, que é um PhD em Física, também sempre fez muitos projetos, pensou, porquê que será que eu não faço qualquer coisa para mudar isto? Porque realmente estar tanto tempo à espera de um resultado não faz sentido. E foi aí que iniciou a sua ideia, o seu conceito. E logo desde o início a agência esteve envolvida. Portanto, a agência está connosco há 16 anos. Portanto, não é propriamente algo pontual, é algo que iniciou em 2006 e que nos acompanha ainda ao dia de hoje, que ainda hoje temos projetos ativos. Portanto, fundámos em 2006 com pouquíssimas pessoas, eram 3 pessoas, para tentar desenvolver este conceito, o que é que nós podíamos fazer, como é que isso poderia ser feito, criar um instrumento de raiz e depois criar o descartável para poder fazer essa análise.
Neste momento somos à volta de 55 colaboradores, já temos cerca de 1000 equipamentos espalhados pelo mundo. Sempre foi um bocadinho com pena que nunca conseguimos ou tivemos sempre muita dificuldade em entrar em Portugal, porque isto do point of care tem muito a ver com cultura. E existem países que nesse aspecto já estão muito mais à frente e que veem o point of care como algo com a mesma credibilidade de tirar análises do método tradicional, digamos assim, e que o usam nas suas urgências, nos seus consultórios médicos, que é algo que é normal. Em Portugal não havia essa cultura. A pandemia, que nos trouxe tantas coisas más, trouxe essa parte boa para nós, que foi mudar a forma de ver a saúde à distância, e neste momento é com orgulho que eu digo que nós já temos hospitais públicos que neste momento já estão a ter point of care. Já começam a haver concursos públicos para ter point of care nas suas urgências, nas suas consultas normais de diabetes. E isso é algo que para nós é muito importante, porque imaginem, quando eu lá fora tentava vender o meu produto na Europa ou fora da Europa e me perguntavam, então qual é a tua percentagem de mercado em Portugal? E eu dizia, é 0. Eles dizem, então, mas tu não convences os teus, como é que vais vender aos outros que isto é credível? É difícil. Felizmente, neste momento eu já tenho o Spinit em Santa Maria, num hospital no norte de Viana do Castelo, na CUF. Portanto, estamos em Portugal. E a coisa que mais orgulho me dá é eu entrar numa urgência, olhar e ver lá o meu Spinit e pensar assim, eu fiz parte disto, eu faço parte deste projeto. E a empresa é uma empresa que nasceu de investigação, de IDT. Portanto, durante 8 anos era exclusivamente IDT, não fazia mais nada. Fez a sua investigação. Tem 31 famílias de patentes, eu diria que em Portugal se calhar será das empresas com mais patentes registadas em todo o mundo, porque efetivamente tudo aquilo que a gente criou de raiz, é inovador, é diferenciador, teve que ser patenteado, no fundo é isso que nos leva aos nossos euros todos, mas que é fundamental esta proteção para nós. E é um mercado que neste momento vale 4,2 bi a nível mundial. Portanto, há mercado, claro que países, pela sua cultura, mais propensos a aderirem a ele, mas existe mercado e nós queremos entrar nesse mercado. Como eu dizia há pouco, nós queremos, através de um problema que é real, fazer parte da solução. É isso que nós queremos. Dar aos nossos profissionais de saúde uma solução e dar ao cliente final, ao utente, uma melhor experiência dentro da saúde. Só para terem uma noção, assim, eu costumo dizer que a Bioserfit não inventou a roda. Porquê é que a Bioserfit é diferente dos outros? Porque a Bioserfit é a única no mundo que tem um equipamento que consegue fazer várias tecnologias dentro do mesmo equipamento. Estamos a falar com microscópios minúsculos lá dentro, que tiram fotos a células, conseguem classificar essas células, conseguem, como eu digo, em menos de 4 minutos, 5 minutos, depende da análise, dar um resultado, a mesma coisa, exatamente igual como se tirássemos da veia, e consegue, com o mesmo equipamento, poder correr várias análises. É essa que é a nossa metodologia e esse é o nosso propósito sempre para o futuro. Sempre que eu desenvolvo uma nova análise, o objetivo é que o equipamento que eu tenho hoje possa ser usado para correr essa análise. O que hoje em dia nós vemos lá fora nos consultórios médicos e nos hospitais é aquilo que nós temos ali, que é, eles também fazem isso, mas têm que ter N máquinas para conseguir a mesma coisa que connosco fazem, com uma única máquina, em que o propósito é, só tem um equipamento, funciona sempre da mesma maneira. A quantidade de sangue que tiramos é sempre a mesma, a forma de o fazer é sempre o mesmo, o teste corre sempre da mesma maneira. Portanto, não obriga a que o profissional de saúde tenha que se lembrar, se eu usar um da Siemens tem que fazer assim, se eu usar um Roche já não é diferente, já tem que fazer também. Aqui é sempre igual. Portanto, é a simplicidade. Isso é o nosso lema, os nossos valores. É a simplicidade. E por isso eu acho que nós temos uma solução única e que temos que estar muito orgulhosos de ter sido feita e desenvolvida por nós portugueses, que efetivamente na área de ID, eu acho que nós somos muito bons. Nós temos realmente boas escolas, temos pessoas com muita classificação e somos bons naquilo que nós fazemos. Nós conseguimos fazer coisas realmente diferentes e inovadoras. Como eu dizia, simplicidade. Muito simples. Tem um instrumento, clico no ecrã, abre uma gavetinha, com uma pequena gota de sangue, como se estivesse a fazer um teste de diabetes, tiro com aquela strip que vemos ali, por exemplo, foi uma patente dificílima de se conseguir fazer, em que eu apenas encosto e o sangue entra por capilaridade e nós colocamos dentro do disco, partimos aquela palheta, introduzimos dentro do Spinit e passados uns minutos temos o resultado. Pode ser exportado
para um telemóvel, para um tablet, diretamente para o computador do hospital. O paciente pode receber os resultados diretamente no seu telemóvel e, portanto, isto é algo, por exemplo, que nós temos diferente em relação à nossa concorrência. Há muita da nossa concorrência, que são os tubarões da área da saúde, que, por exemplo, ainda não têm conectividade. Como é que é possível? Porquê? Eu acho que eles já têm uma cota de mercado tão grande que já se encostaram um bocadinho, desculpem, à sombra da bananeira, que é, na verdade, eu já domino isto. E já não fizeram, muitas destas grandes marcas já não fizeram grande esforço para continuar a investigação. Têm um produto que já vende e, portanto, já é o mesmo produto há 10 anos. Não inova, é sempre igual. Nós aqui, na verdade, isto já é para aí a 4ª versão do equipamento que nós temos e estamos sempre a melhorar, sempre a melhorar. E a conectividade é algo que é fundamental e já nos tem feito ganhar negócios exatamente porque nós temos algo que a concorrência não tem. Ganhamos, com orgulho, muitos prémios de inovação, como eu digo, isto é a essência da empresa, é a investigação e, portanto, às vezes eu brinco e digo que nós continuamos a ser uma startup ao longo destes anos todos, porque ainda não conseguimos chegar ao ponto de dar a volta e conseguirmos ter vendas para nos tornarmos sustentáveis com as nossas vendas. Porquê? Talvez porque também continuamos sempre a fazer investigação e para fazer investigação é preciso muito dinheiro. E, portanto, o dinheiro que se gasta na investigação, na verdade, depois acaba por não se conseguir balançar ainda com as vendas, e por isso é que eu digo que daqui a 10 anos vou estar aqui e a falar dos meus milhões, que eu acredito que nessa altura eu vou conseguir inverter isso. Nós ainda não estamos lá, mas acho que estamos no bom caminho. Falando aqui um bocadinho da agência, como eu digo, esteve presente connosco desde o início, portanto, desde a própria formação da empresa, foi através de um projeto na altura da Agência de Inovação que recebemos os primeiros fundos. Na altura havia o programa dos doutores e mestres, do qual nós temos uma colega que é a Maria João Costa, que ainda hoje está connosco e que por acaso hoje é a diretora da área da investigação, que foi patrocinado o PhD dela para entrar e participar a nível do ordenado que ela tinha. Nós entramos com a iniciativa Neotec também, exatamente por estarmos a iniciar a empresa tinha sido grande, mas não tinha iniciado a sua atividade e foi com esses fundos que se ergueu e que conseguiu avançar. Tivemos também naquele programa do Prime, depois passámos para o CREN, portanto, na verdade nós fizemos os programas todos que existiram ao longo destes 16 anos, tudo o que era possível de aproveitar, a Bioserfit aproveitou sempre. Porquê? Porque era a sua essência e conseguia fazê-lo e podia fazê-lo e podia ter esses apoios. Depois, mais tarde, com o Portugal 2020. Ao longo deste tempo, para fazer investigação é preciso fundos e por isso tivemos que recorrer à entrada de acionistas, de capitais de risco também portugueses, para poderem entrar e contribuir com esse investimento para nós conseguirmos fazer a nossa investigação. Tivemos parceiros como a Portugal Ventures, como a Beta Capital, a PME, a Caixa Capital, tudo empresas estatais. Em 2015 foi muito importante a entrada do Banco Europeu de Investimento. A Bioserfit foi a primeira empresa em Portugal, dentro da área de investigação, a conseguir, na altura, receber 12 milhões de euros através do Banco Europeu de Investimento. E a mesma coisa, fomos os primeiros, em 2019, com um programa que o Estado criou, que é o 200M, em que, com a entrada de um novo acionista, o Estado comparticipava o mesmo euro que esse acionista entrava, o Estado nesse programa entrava com outro euro, e portanto tivemos aqui mais 10 milhões de euros. Ao longo destes 16 anos, a empresa já recebeu, não sei, talvez 35 milhões, 40 milhões. É muito, mas fazer investigação, cada painel que se faz custa 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, demora 3 anos, 4 anos, 5 anos, depende muito, e portanto é algo que demora tempo, é preciso sermos resilientes, porque não se vê resultados rápidos e às vezes isso é difícil, mas eu acho que nós temos conseguido, portanto, os primeiros passos foi realmente completamente na investigação, criámos o núcleo, fizemos parcerias, universidades, isso é algo que acontece até aos dias de hoje, nós continuamos a ter estas parcerias, mestrados, PhDs que fazem, e eu acho que conseguimos dar algo que é bom, porque não há efetivamente, para as pessoas que tiram estes cursos, muitos sítios onde eles possam fazer realmente por investigação. E nós conseguimos dar isso, e na área de biotecnologia é algo que normalmente as pessoas vão agradados, porque o projeto lhes cria alguma paixão, lhes interessa. É o pensar que nós estamos a contribuir para fazer algo que realmente pode mudar a vida das pessoas de alguma forma, e eu acho que isso faz a diferença. A Bioserfit passou uma fase difícil na pandemia, porque as pessoas deixaram de fazer análises,
Eu deixei de ter encomendas, reinventámos-nos, passámos a fazer testes de Covid, abrimos unidades. Hoje em dia já muita gente conhece o nome da Biosurfit, não pelo meu core do meu negócio, mas sim, porque se calhar já fizeram muitos testes de Covid connosco, mas mais uma vez quisemos ser diferentes, quisemos fazer algo inovador, um serviço diferenciado, não quisemos só ser mais um. Isso eu acho que é algo que é o lema da Biosurfit desde sempre. Nós não queremos ser só mais um, nós queremos ser alguém que faz a diferença de alguma forma. E por norma é sempre através da inovação. Isso está na nossa essência desde o início e por isso é algo que nos orgulha. Como eu disse, a pandemia acho que nos trouxe esta mudança da forma de ver, o negócio voltou a prosperar, conseguimos ir buscar mercados lá fora que nunca pensámos, Kuwait, Qatar, Oman, Arábia Saudita, países que se calhar no início nunca pensámos neles e que agora estão a acontecer. E agora está a acontecer uma coisa engraçada, que é a Biosurfit é conhecida pelo know-how que tem na área de investigação. E então, este ano, também é algo que nos orgulha, pela primeira vez, tivemos, foi um namoro, foi negociações, foi muita coisa, que demorou tempo, mas que se concretizou, que é ter empresas que vêm ter com a Biosurfit para desenvolver um produto para eles. Porquê? Porque eu tenho conhecimento, eu tenho as minhas patentes, tenho provas dadas que somos capazes e agora é algo que é um negócio novo, que é, até aqui eu fiz investigação para mim, para eu poder desenvolver algo e depois vender. Eu tenho o meu percurso todo. Eu investigo, eu monto uma linha de produção com o PT 2020, nós montámos instalações completamente novas na Azambuja, criámos uma linha automática, também consegue fazer um disco a cada 5 segundos, portanto é extraordinário, temos uma linha de topo, mesmo a nível de tecnologia das mais avançadas, e agora temos empresas da área da saúde, farmacêuticas, que vêm ter connosco e dizem assim, pá, vocês conseguem desenvolver um teste de alergia para nós? Vocês conseguem-nos fazer um teste, por exemplo, este que nós estamos neste momento, ganhámos com o FIND, que é um instituto estrangeiro sem fins lucrativos, que apoia a inovação, que tem muito dinheiro para desenvolver e apostar nestas empresas, em que, por exemplo, este projeto que nos deu é para nós pegarmos no produto que nós temos hoje e fazer com que eu consiga que ele seja usado em países de calor extremo, que normalmente não funcionam os equipamentos normais, e nós temos um projeto para conseguir que ele funcione, tanto a nível descartável como de máquinas, a 45 graus. Não existe nada no mercado. E isso pode nos abrir muitas portas e pode representar muito dinheiro, porque este instituto, no fundo, faz um investimento para o desenvolvimento, mas depois, mais tarde, tem os contactos para proporcionar as vendas desse mesmo produto que ele para desenvolver. E, portanto, neste momento, a Biosurfit começa a ser contactada para desenvolver coisas para outros. E isso, no fundo, era uma coisa que nós nunca tínhamos pensado nisso, mas que agora percebemos que é um negócio e que pode ser um negócio, na verdade, de muitos milhões. Porque eles pagam pelo nosso conhecimento, pelo nosso know-how. E isso é extraordinário. Pronto, basicamente é isso. O que é que a Biosurfit quer? Quer fazer a diferença na qualidade da vida das pessoas. Este é o nosso lema desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia em que montámos este projeto. É fazer a diferença, principalmente na área de pediatria. Tirar sangue a uma criança na veia é traumático, tanto para a criança como para os pais. É muito difícil. E eu já passei por isso, com o meu filho no hospital, e eu dizia, sabe, eu trabalho num sítio que tem uma máquina, o senhor picava aqui o dedo, em vez de ter 3 pessoas a agarrar o meu filho para tirar sangue da veia, e eu, em vez de estar 3 horas à espera do resultado, em 5 minutos eu tinha o resultado exatamente com a mesma qualidade. A pessoa nem sequer sabia que isso existia. Pronto, e é isso que nós temos que fazer, é fazer crescer a empresa, ambicionar esse sucesso, trabalharmos para esse sucesso, para que cada vez mais a Biosurfit seja conhecida e que possa colocar à disposição dos médicos e de todos os profissionais de saúde as novas tecnologias que existem e que infelizmente ainda vemos que continuam a usar as coisas que se usavam há 15 anos atrás, quando já há coisas novas, diferentes, e que muitas vezes eles nem sequer sabem que elas existem. Portanto, essa é a nossa missão, é tentar divulgar, vai tentar chegar cada vez mais aos hospitais e aos médicos, para fazer com que se torne cada vez mais confortável para o paciente uma ida a uma urgência ou um médico. E é isto que eu tenho para dizer. Obrigada. E agora, the last but not the least,
Rui Marcelino, da Alma Design. Tenho uma apresentação, não? Tem uma apresentação, sim. Está aqui. Esse é o Rui Marcelino. E agora é F11. Slideshow é o PDF, não. pois. Tem um PowerPoint, acho eu. Tem um PowerPoint. Pois já. É esse mesmo. Sim, sim. Não tenho os óculos aqui escondidos. Pronto. É isso mesmo. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos. Espero mesmo que seja not the least. Nesta altura, obviamente, vou tentar também captar a vossa atenção depois das 3 apresentações anteriores, porque a pensar já não tenho mais nada para dizer. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade que me foi dada pela Agência de Inovação para dar este contributo, que espero que seja valioso. Vou também tentar ser breve, também porque fico à disposição depois para perguntas que queiram fazer relativamente a esta apresentação. Bom, e o tema não podia ser mais desafiante, transformar o mundo pela inovação. Temos todos um pouco, acho eu, esse objetivo. Estamos todos aqui de alguma forma, achamos que podemos transformar ou pelo menos influenciar o mundo de alguma maneira. Senão, porque é que estamos cá? Influenciar no sentido positivo. Só dar um contexto que eu sei que alguns de vocês também já sabem. Eu tenho várias costelas diferentes. Sou responsável CEO da Alma Design, mas estou também ligado ao mundo académico. Isto já diz algo da minha esquizofrenia, evidentemente. E também sou licenciado em Engenharia Mecânica e designer, o que é uma coisa ainda mais esquizofrénica. Não deveria ser, mas há quem ache que sim. Isto explica também um bocadinho a história que vos vou contar rapidamente relativa à experiência da Alma Design e à minha experiência dentro desta área da inovação. Bom, fiquei a saber também que a Fundação Ciência e Tecnologia faz 25 anos, que a CI também faz 27, se não me engano, fez 27, e nós, curiosamente, não sei se isto foi critério de escolha, mas nós, curiosamente, fazemos 25 anos este ano, daquilo que nós chamamos o Design Driven Innovation, ou seja, guiar a inovação através do design. Não escolhemos esse slogan para esta sessão, ele na verdade já existe, portanto não foi feito de propósito. E como eu dizia, também aspiramos dentro da Alma Design a transformar o mundo pela inovação de alguma maneira. E obviamente põe-se aqui às vezes a questão académica, mas afinal o que é que faz o design e como é que o design pode mudar o mundo? Eu vou utilizar uma imagem enfadonha, mas só para tentar explicar um bocadinho o que é que nós fazemos. Normalmente associa-se o trabalho do design ao fazer, como dizem alguns clientes meus, vocês fazem lá uns bonecos, e pronto, o design de facto é um bocadinho mais do que isso. E nós costumamos dizer que trabalhamos com os nossos clientes em todas as fases do desenvolvimento de um produto, que vai desde, como eu costumo dizer, antes de desenhar uma linha, escrever 200 linhas sobre o que é que eu vou desenhar, que é a especificação, dizer o que é que vai ser, ou pensarmos o que é que vai ser, criar então as tais imagens que ajudam a sintetizar conceitos, mas depois fazer o resto do processo, que é o desenvolvimento, o partir pedra, que ainda agora falamos que às vezes dura anos, até depois não basta ser, é preciso parecer, é preciso comunicá-lo para o mercado. E nós fazemos tudo o que o design pode fazer ao longo dessa fase, é aquilo que nós fazemos. Aqui as nossas áreas de atividade. A parte verde clarinha, aqui para ser mais sustentável também, é a parte de transportes. Estou a demorar-me demais no slide, por isso é que ele deve ter parado, exatamente. É a parte de transportes. A parte de produto de interiores, principalmente a parte de produto, é uma parte que sempre existiu, mas de facto a parte de transportes, que é para onde eu vou debruçar a maior parte da minha apresentação, é o core da nossa atividade, porque começamos há bocadinho, é que tem mais volume também. Na parte de produto, a área da saúde é uma área que nos interessa imenso e onde trabalhamos também, felizmente. Falando em inovação, é impossível falar em inovação sem falar em redes de colaboração. E um atributo, uma característica que temos em tudo aquilo que fazemos dentro da Alma Design é que só conseguimos trabalhar em colaboração. A sua apresentação não podia vir mais a propósito. Confesso, nunca participamos em projetos individuais, porque, como eu costumo dizer, alguém a trabalhar sozinho pode caminhar alegremente para o precipício sem saber o que o está a fazer. Portanto, nós, na Alma Design, só acreditamos em projetos colaborativos. Aí acreditamos de tal forma que nos envolvemos sempre ativamente, não só como associados destas organizações, que conhecem algumas,
como fazendo parte ativa da direção, do board, do conselho de gestão, do que for, o que para uma empresa como a nossa, composta por alguns, não chega a 2 dezenas de designers, dá um trabalhão. Mas isto, diria eu, é a base do nosso trabalho, só faz sentido trabalharmos de forma colaborativa. E por isso estamos na Associação Ferroviária, estamos na Associação de Aeronáutica, Espaço e Defesa, que só por si é um mundo de tecnologia, de competências, até para a área da saúde. Estamos no Fórum Oceano, estamos na Cotec, que são as empresas inovadoras de Portugal, e fundamos metade das que aqui estamos, ou fomos cofundadores, nunca fundamos nada sozinhos. Fundamos sempre com 8 ou 9, como eu costumo dizer, entusiasmados, e 3 destas associações, neste momento, têm 100 e tal associados, e começaram com 7 ou 8 entusiastas. A última coisa sobre esta apresentação que queria-vos deixar é aquilo que nós chamamos a fertilização cruzada. A minha loucura começa mais ou menos neste mapa, e porque transportes, produtos interiores têm estes vários níveis de projeto. Nós temos, como se repararem, se conseguirem ler alguns dos slides, temos em todas estas áreas projetos de R&D e aquilo que eu chamo o bread and butter, que é projetos de desenvolvimento de novos produtos para a semana. Para a semana, entre aspas, que é daqui por um ano. E o R&D, em que nós temos os 3, 4, 5, 6 anos. O que se passa e o que nós verificamos ao longo do tempo é que há uma ligação, inevitavelmente, para quem está na área de inovação, há sempre ligação entre todas estas áreas. E é difícil encontrar uma área para quem desenvolve produto de base tecnológica que nós digamos, esta já não nos interessa. Por isso, aprendemos, como eu costumo dizer, aprendemos mais sobre ferragens utilizadas no interior de um avião, trabalhando com a indústria de Paços Ferreira, do que trabalhando com especialistas de aviões. Aprendemos mais sobre iluminação a fazer lojas para a Vorten, do que, por exemplo, na indústria ferroviária ou rodoviária, onde aplicamos esse conhecimento. E, não encomendei, temos, mais uma vez, produtos na área da saúde, onde utilizamos tecnologia que aprendemos a trabalhar para a área aeronáutica. E eu chamo a isso também, é um clichê, fertilização cruzada entre disciplinas. A inovação não é muito mais do que trazer coisas inesperadas de um setor para o outro, de uma área para outra. Não é o inventar a pólvora, não é? É às vezes ir buscar, e às vezes, como disse há bocadinho, que eu gostei muito também, às vezes fazer esbarrar pessoas que vêm de áreas diferentes e que dizem, se juntarmos isto com isto, isto pode acontecer. O que eu acho fabuloso e, para mim, fascinante. Bom, na Alma Design apostamos, de facto, na inovação desde o princípio, quando um consultor aqui há tempos perguntou, e o vosso departamento de inovação? Não temos. Nós fazemos inovação, portanto, não há departamento de inovação. Não é uma caixinha lá no fundo onde as pessoas se sentam para fazer inovação. E temos, como disse há bocadinho, 25 anos de trabalho nesta área de design de produto, fizemos a contabilidade por causa de um livro que costumamos fazer cada 5 anos, com cerca de 800 projetos dentro desta área. E 800, o porta-guardanapos e o avião conta como um, não é? Tanto conta o porta-guardanapos como conta o avião, desde a área da saúde, como disse há bocadinho, transportes, produtos e a parte de interiores. Bom, e aqui vem a parte onde entra uma ligação que eu diria forte relativamente aos temas que foram apresentados antes. É que eu diria que até 2008, 2009, os nossos enunciados de projetos eram sempre os mesmos, que é, olha, nós não temos muito dinheiro, não temos muita gente dedicada a este projeto, nem experiência nisto. Não temos tempo nenhum porque esteja para a Feira de Setembro, mas queremos um produto revolucionário. E a gente percebe que a equação é impossível. Mas, acreditem, passamos 10 anos a fazer tudo desta forma e com esta receita. E os produtos lá apareciam. E conseguiam ser competitivos e conseguiam realmente criar diferenciação no mercado. Mas percebemos desde muito cedo, ou começamos mais cedo, ou então esta inovação mais disruptiva, um bocadinho mais disruptiva, pelo menos, não vai acontecer. E foi aí que começamos a investir um bocadinho, já com, como eu dizia, 12 anos, 13 anos de investigação. Há bocadinho falamos nos estudos, o Agostinho falou há bocadinho na questão dos estudos. Foi nessa altura também que resolvi começar a fazer um doutoramento para fazer porque é que fazia as coisas que fazia da maneira que fazia. Eu utilizava uma palavra feia, porque é que fazia da maneira que fazia. E cheguei à conclusão que, de facto, é preciso antecipar a inovação através da investigação e desenvolvimento. E foi aí que começamos a trabalhar em projetos a montante daquilo que os nossos clientes pediam no dia-a-dia. Eu, há bocado, com a questão do briefing, não quero referir nenhum cliente em específico, mas, efetivamente, uma das áreas em que trabalhávamos mais era na área do desenvolvimento de carrocerias, de autocarros, foi o nosso primeiro projeto, em 96, e um dos primeiros projetos de investigação e desenvolvimento que fizemos foi com o nosso cliente Salvador Caetano, que conhecem com certeza, com a Amorim Core Composites, que eu penso que
conhece com certeza também, a Caetano Components, o INEGI, e aqui os institutos. O INEGI, desde este projeto, foi sempre um dos nossos principais parceiros de colaboração. Nunca mais deixamos de trabalhar em conjunto. Este foi o primeiro. O Grupo Iberomoldes, Alma Design, a Caetano Buzz e depois mais 2 parceiros. E o que fizemos foi, nós estamos a desenvolver autocarros há 10 anos, utilizando a mesma receita. Porque é que não pensamos uma forma diferente de fazer autocarros? E tivemos durante 2, 3 anos com muita reatividade, etc. Mas isto nunca foi feito desta maneira. Aquelas coisas que os senhores também conhecem. E desenvolvemos um projeto, de facto, onde se aplicou, por exemplo, o chão com o núcleo de cortiça, que conhece muito bem. Mas nesta altura, isto nunca foi feito desta maneira, não queremos aplicar. Foi um dos primeiros projetos que fizemos e concorreu muito bem, apesar dos resultados não terem chegado logo ao mercado, nem 3 anos, nem quando o projeto acabou, e agora lanço, aproveito a audiência, aquela coisa de resultados no ano, mais um a seguir ao projeto. A sério? Nós demoramos 3 anos mais a convencê-los a introduzir dentro do produto, pronto. Mas, como vou mostrar mais à frente, se for no N mais 5 ou 6, se calhar a coisa muda e às vezes muda radicalmente de figura. De figura ou figures, neste caso. Bom, como o projeto correu bem, hoje há uma associação clara de que a Alma Design faz projetos também ligados à aeronáutica, mas confesso-vos, em 2008 a nossa área aeronáutica era bola, não fazíamos absolutamente nada. Mas era uma área em que dizíamos, com o expertise que temos cá em Portugal, na área automóvel, na área dos moldes, das ferramentas, por que não começar também a entrar nesta área? E aquilo que fizemos foi, ao invés de estratégia comercial tradicional, bater à porta e dizer não tem um puxadorzinho para a gente desenhar, qualquer coisa, o que fizemos foi, não, vamos juntar as competências que temos em Portugal e desafiar um OEM internacional para criar o interior de uma cabine de um avião com competências nacionais. E nasceu com isso o Projeto Live, que o Dr. Paulo Antunes conhece muito bem, e nasceu o Projeto Live com grande desconfiança inicial de toda a gente, mas que veio a ganhar o Crystal Cabin Award, que era o prémio mais importante que existia na altura, e que existe ainda, para interiores de cabines de aviões. A partir daí, todos os nossos parceiros disseram, não, nós participamos neste projeto, mas até ganhar o prémio, confesso-vos, foi uma cruzada longa. Isto é o interior dessa cabine que fizemos em conjunto, com cortiça da Amorim, com couro da cor azul, que fazia na área aeronáutica, na altura, bola. E que neste momento é uma área importante de trabalho para a cor azul. Bom, este foi um dos projetos e agora passarei a outros. Como a receita correu bem, achamos que podíamos estender isso a outras áreas. Neste caso, foi a forma de trabalharmos com a Embraer, não preciso de introdução hoje, porque tinha uma fábrica e tem ainda a participação em Nord-Nogma, mas quando este projeto começou, a Embraer não tinha um footprint em Portugal. Desde então, nós nunca deixamos de trabalhar com a Embraer, desde 2008 até hoje. Este foi o primeiro, com a ajuda, obviamente, de um projeto, neste caso, alavancado. Confesso-vos que, na altura, e quando surgiu esta imagem, muita gente disse, bom, isto é gastar dinheiro em investigação e desenvolvimento, depois isto não resulta em nada. Com certeza todos os senhores já ouviram também esta conversa, mas eu vou-vos provar que não é assim. A verdade é que não ficamos por aí. Desenvolvemos um banco para um comboio de alta velocidade com Alstom. Desenvolvemos o interior de um comboio interurbano e regional com 11 parceiros portugueses, sempre projetos de colaboração em IDT, até à construção da mock-up final. Mais uma vez, estes senhores só espatifar dinheiro em mock-ups à escala real. Desenvolvemos um projeto, ainda com a Embraer, chamado Future Aircraft Configurations for Eco-Efficiency. Quando o lançamos em 2015, foi difícil argumentar porque é que estávamos a fazer um projeto para gerar projetos. E a verdade é que mais tarde surgiu no Clean Sky, um programa europeu, uma call específica para projetos, para gerar projetos. Nós fizemos isto em 2015 com meia dúzia de parceiros nacionais e sempre os parceiros das universidades, dos centros tecnológicos e das empresas. E daqui surgiu, entre outras coisas, esta aeronave, que é uma aeronave, aliás, nesta imagem é mais sintomática, é uma aeronave de descolagem vertical, aquilo que se chama o Vertical Takeoff and Landing, com motores elétricos. Na altura que esta aeronave apareceu neste projeto como uma possível solução de futuro, havia à volta de 5 ou 6 projetos destes a decorrer no mundo inteiro. Neste momento, tem alguma ideia de quantos projetos existem deste tipo de aeronaves? Nem tanto. Mas cerca de 400. 400 daqueles registados. O que significa que, de facto, era uma área promissora, e é uma área promissora, e desde então nunca deixamos de trabalhar e de colaborar nesta área.
Na verdade, geramos projetos sucessores, como é o caso do Flexcraft, que desenvolveu isto até ao ponto da construção de uma mock-up à escala real da cabine, utilizando os conhecimentos dos moldes, dos automóveis, dos materiais que nós utilizamos já. Nós temos em Portugal um histórico enorme a nível de interiores de cabine para automóveis, Mercedes, Volvos, Renaults, etc., que têm componentes feitos em Portugal, com materiais feitos em Portugal, desde os têxteis aos polímeros. E por que não utilizar isto também na área aeronáutica? É o que temos tentado trabalhar. Um projeto para interiores de cockpits com Airbus, e aqui entramos num outro capítulo, que é estes projetos, não só, como vão ver à frente, nos deram visibilidade nacional, deram-nos conhecimento para aplicar em futuros projetos, mas também deram-nos visibilidade para a investigação e desenvolvimento internacional. E foi isso que nos permitiu, entre outras coisas, participar pela primeira vez como core partner, ou seja, como parceiro mais importante, com a Airbus, no desenvolvimento de um projeto chamado Pássaro, onde estão 20 e tal empresas e que está neste momento a terminar. Portanto, passamos do ID nacional para entrar no networking do ID internacional. E, inclusive, um projeto também um projeto europeu para desenvolvimento de componentes ligados à aeronáutica, como, por exemplo, um banco, entre tantas outras coisas. Bom, isto para chegar aonde? Este é um projeto, é um RIA, portanto, é um projeto Research Initiative, qualquer coisa, portanto, é um projeto também financiado pela Comunidade Europeia. E, para chegar aonde? É que, do resultado destes projetos, nós conseguimos passá-los realmente para produtos reais e para situações reais. E vou-vos mostrar só alguns. Já falei há bocadinho e já confessei. Daquele projeto iBus que vos mostrei há bocadinho, os novos autocarros da Caetano, por exemplo, aquele autocarro, se aterrarem em Luton e tiverem que ir para Heathrow, o autocarro que vão apanhar, muito provavelmente, 80% da probabilidade é um National Express e é construído em Vila Nova de Gaia. O piso, muito provavelmente, tem um chão com núcleo de cortiça, que é resultado do iBus. Mas aquilo aconteceu 5 anos depois de nós termos terminado o projeto. Hoje é, como se diz, é o estado de arte habitual. Mas, na altura, de facto, era uma inovação. E tudo aquilo que fizemos, portanto, este piso que vem aqui do lado direito assim é, e tudo aquilo que desenvolvemos a nível de tecnologia com a Caetano em projetos de ID, hoje transforma-se nos produtos que a Caetano lança para o mercado. Bom, do projeto Live, que falei há bocadinho, e do projeto Passe-me de aeroportos, que falamos há bocadinho, nasceu a nossa colaboração com a TAP, que nasceu 2 anos, 3 anos, o engenheiro Fernando Pinto, na altura presidente, esteve sentado dentro daquela mock-up espacial, e, como estava mais fresco do que no resto do stand, conseguimos convencê-lo a ficar ali 40 minutos, até convencê-lo que a indústria nacional podia fazer alguma coisa pelos interiores de cabine. E a verdade é que, atualmente, os interiores das cabines da TAP foram desenhados pela Alma Design, com o apoio da indústria de moldes e com revestimentos têxteis, pele portuguesa. E tivemos, pela primeira vez, 50 e qualquer coisa por cento de incorporação nacional no desenvolvimento das cabines. Portanto, valeu de alguma coisa, se quantificarmos matematicamente, garanto, lá está, não foi no ano N+1, mas o N+5 é brutal. A mesma coisa para aquele projeto InTrain que também mostrei, andam a brincar aos comboios, como se disse há bocadinho, mas a verdade é que depois daquele projeto ter sido concluído, a CP foi visitar aquela cabine e disse, mas isto foi feito com fornecedores nacionais. É verdade, isto é feito com fornecedores nacionais. E um projeto de remodelação, por exemplo, dos alfa-pendulares que estão no projeto de meio de vida, não podia ser feito por estas empresas. Foi para isso que desenvolvemos este projeto. Mas, esses projetos permitem saber com quem é que podemos contar no futuro e também aqueles que não queremos voltar a contar. Mas é uma aprendizagem. Era uma conversa que tivemos no outro dia também ao telefone. É uma aprendizagem. A verdade é que aparece um projeto competitivo e nós temos que apresentar uma proposta competitiva. Já sabemos quem são as equipas com quem podemos contar e que conhecimento é que podemos tirar de cada uma delas. E assim foi com o Alfa Pendular, a partir do iCity e do eToilet. Aliás, para quem conhece a casa de banho do Alfa Pendular, ela é baseada naquilo que fizemos no eToilet. Ponto final, não escondo. E por fim, last but not the least, o New Face, o Flexcraft e o Pássaro, aqueles projetos que vos mostrei associados à aeronáutica, foram literalmente aquilo que nos deu o caminho para trabalhar com o primeiro avião elétrico que está a ser construído no mundo, elétrico de raiz. É uma espécie de Tesla dos aviões elétricos e, portanto, está naquela fase em que a Tesla estava aqui há uns anos atrás, e termos indústria nacional, design nacional a trabalhar num projeto deste, para nós dá-nos um orgulho gigante.
Comunicar-vos aqui off the record que foi numa apresentação do projeto FlexCraft em Berlim, ou Hamburgo, que nós conhecemos os senhores deste projeto e que os senhores deste projeto disseram: nós queremos começar a trabalhar convosco, e desde aí há 3 ou 4 anos que trabalhamos, 3 ou 4 anos, lá está, que trabalhamos com estes senhores no desenvolvimento deste produto. Bom, para terminar, obviamente já perceberam que isto, mesmo chegando à questão do cockpit, que nós sabemos, bem, cockpits de avião nunca fizemos. Não. Tivemos a experiência do pássaro, aprendemos com o pássaro, e na verdade este cockpit é desenhado e construído todo cá em Portugal. Por fim, como disse há bocadinho, sentirmos que estamos a contribuir para um mundo melhor e que estamos a transformar o mundo pela inovação é uma coisa que dá uma satisfação gigante. E nos últimos anos temos trabalhado, e cada vez mais, em áreas ligadas à saúde, à mobilidade, para um mundo mais sustentável, nomeadamente com os sistemas de geração de energia e carregamento da EFASEC. Há bocadinho na nossa conversa de corredor, quando começamos este projeto com a EFASEC, alguém me dizia: como é que se transforma um transformador em algo sexy? Desculpem a expressão. Eu disse: um transformador, um bocadinho difícil. Mas a verdade é que conseguimos, o transformador acabou por ser premiado, e não é uma questão apenas de... porque o design não é só estética, é a questão da forma como ele é assemblado, como ele é transportado de um lugar para o outro, como ele é decomponível em módulos, e tudo aquilo que se vê ali que são elementos estéticos tem, na verdade, uma função, e foram desenvolvidos com essa intenção. Bom, os carregadores desenvolvidos pela EFASEC também foram desenvolvidos com a equipa, com a Alma Design e outras equipas, e aquilo que aprendemos atrás, a nível de tecnologia de propulsão e de armazenamento de energia, faz com que hoje possamos estar a trabalhar com a Caetano, com a Carris, com os STCP, o Cobos, que provavelmente conhecem, sei que a maioria se calhar conhece, que este autocarro tem a sua versão elétrica, tem a sua versão transformada, os autocarros de Lisboa têm a sua versão a gás, os autocarros do Porto têm também a sua versão elétrica, portanto, só produtos propulsionados com fontes de energia sustentável. O engraçado é que a Toyota, passa um anúncio na televisão que penso que já viram, aos novos Toyotas mais sustentáveis, aparece um Toyota na rua, até são patrocinadores de algumas séries na televisão. E no cruzamento aparecem todos os produtos que a Toyota produz, sustentáveis, com base em hidrogênio, elétricos, etc. E aparece aquele autocarro que está ali na ponta, que é desenvolvido pela Caetano, com empresas nacionais e com a indústria nacional. E a nós, obviamente, dá-nos um orgulho, já perceberam, enorme. Assim como aterrar em 70% dos aeroportos do mundo e encontrar um autocarro que tem uma chapinha pequenina em baixo a dizer Made in Vila Nova de Gaia. Bom, continuando, aplicamos também estes conhecimentos à indústria naval e fizemos com uma empresa de Olhão, que é a Sun Concept, um dos primeiros barcos que eu conheça, um catamarã neste caso, propulsionado a energia solar, e está em construção, como provavelmente sabem, um ferro elétrico para Aveiro, também por uma empresa nacional e pelo grupo ETE. Por fim, o meu penúltimo slide, como já sabem, dentro da área da sustentabilidade, estamos a desenvolver as várias variantes e, neste momento, aquilo que nós começamos a trabalhar está numa pista, e eu espero que descole e voe em breve. Por fim, o meu último slide. Como vos disse, na Alma Design imaginamos ou acreditamos que podemos transformar o mundo pela inovação. Penso que há uma sequência lógica que perceberam, e acho que podemos, com bastante tranquilidade, dizer que, de facto, a investigação e desenvolvimento levou à inovação. Podemos dizer isso contando história com factos, com imagens. Mas isso só foi possível para mim com duas coisas. Uma que eu não posso deixar de referir 30 vezes, que é a colaboração interdisciplinar entre competências diferentes, pessoas diferentes, culturas, quem falou um bocadinho, culturas diferentes. A cultura e a forma como as culturas, hoje, ainda por cima com o cenário macro geopolítico que vivemos, percebemos que a cultura é uma coisa fundamental para a interação entre as equipas, entre as pessoas, e isso faz-se criando relações, criando projetos em conjunto, criando redes de colaboração. Colaboração interdisciplinar. E, última palavra, não posso deixar de dizer que se tudo isto pode ser camarões, fiambre, queijo, etc., o ovo que muitas vezes cola, que faz omelete, muitas vezes é o design.
por uma razão muito simples. É que nós podemos estar a falar nisto, eu podia estar a falar nisto durante meia hora ou durante uma hora, e se calhar com os meus dotes, de discurso, se calhar não ia longe. Mas se mostrar uma imagem, se explicar o que é que nós estamos a fazer, de repente todos começamos a dizer: não era nada disso que eu estava a pensar. Ou ao contrário, eu posso construir em cima daquilo que se fez. E portanto o design é uma ferramenta poderosíssima para a inovação, para ligar as partes e para ter uma linguagem comum de entendimento entre competências muito diferentes. E é um bocadinho isso que eu acho que é o papel que a Alma Design tem tido e que tem tido nos projetos em que tem trabalhado. É um prazer poder partilhar esta experiência e, obviamente, fico à vossa disposição para qualquer pergunta e qualquer questão. Obrigado. Tem algumas luzes que hoje vêm muito para cima. Somos 5. Bom, sim, eu sinto-me talvez aqui numa ponta e dava. Sinto-me no meio. É assim mesmo. Pronto. Não sei se precisamos destas coisas, mas acho que não. Ouve-se bem, não é? Ouve-se bem. Como? Não sei. Espero que sim. Bom, foi um gosto ouvir estas histórias que têm... Diga. Tenho mesmo? Não se ouve? Que chatice. Como é que isto se faz? Não está ligado. Falta aqui um botão. Está ligado? Está. Este Sim. está. Este está. Pronto, estava a dizer que tinha sido um gosto ouvir estas histórias de empresas tão diferentes, mas com um denominador comum. Uma aposta clara no ID e na inovação. Para mim, que estou nesta área dos sistemas de incentivos há já alguns anos, é particularmente gratificante ver que projetos que nos passaram pelas mãos, eu estou-me a lembrar dos projetos do TCA, no CREN, estou-me a lembrar destes das cabines, da altura do Neotec. Eu não estava particularmente no Neotec, mas lembro perfeitamente de colegas minhas falarem do Neotec e da Biosurf, destas máquinas todas, do corte, de jato, de isto e daquilo, nas pedras e nos coros e estas coisas todas. É super gratificante ver que isto já está tudo no mundo, não é? E que está a andar. E agora, bem, falámos aqui imenso da colaboração, mas eu acho que podemos voltar um bocadinho mais a este tema da colaboração. E perguntava aqui ao Agostinho, estas práticas sustentadas de colaboração com a academia, com outros atores, que não os puramente científicos, são mesmo o sucesso para a inovação. É mesmo assim. Maria, obrigado pela pergunta. Eu acho que as coisas são ainda mais assim. Assim, se nós queremos... Portugal só tem um caminho, que é temos todos que acrescentar mais valor àquilo que produzimos. Essa é a única forma, claramente, de podermos reter os nossos talentos em Portugal, que as pessoas não continuem a emigrar e de preferência atrair de fora. Isto faz-se, no meu entender, se nós conseguirmos agregar conhecimento, transformar conhecimento em valor dentro das empresas. Eu acho que não existe aqui mais nada. A diferenciação dos produtos, o mercado é que avalia os produtos. Não é? O mercado, na verdade, é que os avalia em termos de preço e os decide comprar. E ele compra-os ao preço que achar que eles valem. Não é? Não sou eu, que o vendedor, que vai dizer ao comprador: olha, compra-me isto, que isto vale. E não, o valor é estabelecido pelo mercado, pela experiência que o cliente vai ter nele. E o cliente vai pagar exatamente o valor que ele acha
que aquilo acrescenta à vida dele. E isso é possível, no meu entender, se nós conseguirmos juntar ainda muito mais conhecimento de uma forma colaborativa das universidades às empresas, no sentido de transformar esses produtos mais diferenciados para que o cliente valorize a experiência que vai ter com eles e, portanto, pague mais por eles. Essa é a forma, eu acho que é a única maneira que nós temos de subir os salários no nosso país, que é um drama, que não conseguimos reter gente cá, não somos competitivos no mercado do trabalho, não vale a pena termos ilusões. Portanto, é por aí, é mesmo por aí. Rosa, no caso da BioSurfit, estas parcerias, esta colaboração, são parcerias continuadas, são parcerias pontuais? Assim, no caso da BioSurfit, nós investimos muito na parceria com as universidades, desde sempre. E a intenção, por norma, e isso acontece muitas vezes, em que temos os estudantes que vão fazer os seus PhDs, alguns, e outros mestrados, alguns durante 1 ano, alguns durante 2, 3 anos, e que depois acabam por ficar. A intenção é sempre essa, não é? É que eles vão, fazem o seu projeto, integram-se na empresa, identificam-se com os valores da empresa e depois acabam por ficar. É assim que se consegue a mão de obra, digamos assim, a nível da investigação, porque é a única forma de os conseguir reter, porque, como eu dizia há pouco, também não há assim muitos sítios onde eles consigam realmente fazer investigação a sério e com boas condições. E, portanto, quando nós os conseguimos envolver no projeto, normalmente eles depois, no fim, acabam por ficar connosco, e tem sido assim que temos construído a nossa equipa de R&D. Miguel, estas parcerias, no caso da Amorim, quais é que são aqui as parcerias mais chave? Bom, no caso da Amorim, a parceria mais chave é, de facto, o chamado programa Core Talent, que é um alfobre, como disse agora a Rosa, é um alfobre de contratações para a empresa. Nós preferimos contratar quem já conhecemos e, no fundo, não contratar quem conhecemos e não gostamos. E, portanto, o alfobre de contratação passa pelos estagiários que recebemos na empresa. Esses estagiários estão sempre, obrigatoriamente, têm um projeto associado. Projetos esses integrados nas diferentes áreas da empresa. E, portanto, de facto, a colaboração principal, eu diria, com as universidades passa por esta via. Há outras vias, temos doutoramentos a correr, aqui, por exemplo, na Nova em Lisboa, enfim, temos outras vias, mas eu diria talvez que o tempo das universidades nem sempre, ou a maior parte das vezes, não é o tempo das empresas. E, portanto, isso cria alguma dificuldade nas colaborações de 2, 3 anos. Ou estamos com peito feito para as encarar com naturalidade e acabou, vai ter que ser assim, ou então torna-se um bocadinho difícil de conseguir obter resultados bem reais. Porque não é só o tempo e os objetivos, muitas vezes. O objetivo da publicação pela publicação não é o objetivo da empresa de todo, que não quer saber da publicação, embora nós estejamos a publicar com frequência até, porque nos interessa, não é? Mas enfim, há aqui algumas discrepâncias de interesses de timing. No que diz, enfim, lembro-me quando, há uns anos atrás, os cursos, nomeadamente com Bolonha, passaram a ter muito estes estágios profissionais e de facto hoje vemos os resultados que são incríveis de aproximação e de criação de mercado de trabalho e de valor de inovação das empresas. Incrível. Muito bem. Rui. Como é que surgem estas parcerias? De início, não estou a dizer agora é fácil, entre aspas, não é? Sim. Mas de início, como é que surge? Como é que se conseguem fazer estas boas parcerias? Eu estava a rir porque estava a ser uma excelente pergunta e difícil. Excelente pergunta e difícil. Tenho muitas vezes, também confesso, tenho muitas vezes
tentado mapear o que é que funcionou melhor e porque é que funcionou melhor. Uma das coisas que me salta bastante à vista, e naturalmente, desde o primeiro projeto que fizemos, que percebemos, eu acho que desde que se começa a trabalhar, que percebemos que nada se faz sozinho. E, portanto, academicamente, ainda há muitas vezes a percepção, e eu posso falar do meu lado académico, ainda há a percepção de que podemos ter em nós algum grau de genialidade que nos permite desenvolver um produto e fazer o processo todo até ao fim sozinhos. Depois, quando chega ao mercado, quando chega ao mundo real, percebe-se que não. E, portanto, a partir daí, se calhar, eu acho que é uma coisa que tem que estar no nosso mindset, pensar que tudo aquilo que aprendemos com todas as pessoas que nos passam pelo caminho pode ser interessante, pode ser útil, pode ser um futuro parceiro. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo, pelo menos naquilo que para a Alma Design diz respeito, eu não consigo arranjar um parceiro ou encontrar um parceiro para fazer um desenvolvimento de produto pondo o anúncio no jornal, nem recorrendo aos mecanismos normais de angariação de parceiros. Portanto, aquilo que eu acho que é mais importante fazer e que nós temos feito cá em Portugal cada vez mais eficientemente é criar redes de colaboração organizadas que começam às vezes com, como eu disse há bocadinho, com 5 ou 6 entusiasmados por uma determinada área, alargar essas redes de colaboração e de repente eu percebo, num coffee break, não é? Que é outra coisa coffee break é um momento excelente para arranjar essas parcerias, aquela pessoa que esteve a discursar antes, nós gostamos muito de ouvir as pessoas falar, e eu sou um mau exemplo, esticando big time, mas que aquela pessoa que esteve a falar, se calhar, tem ali uma componente daquilo que faz que podia dar jeito para aquele trabalho. E então o que é que a gente faz? Faz uma primeira tentativa. Se funcionar, tem parceiro para a vida, vamos continuar. Essas parcerias informais e o proporcionar essas parcerias informais e esses acontecimentos é um papel que vocês neste momento estão a fazer e que eu acho que nós podemos fazer muito mais. Estamos todos demasiado preocupados a ouvir-nos, não é? Eu próprio aqui a falar que nunca mais me calo e se calhar a pensar, aquele momento a seguir em que eu ouvi um bocadinho, já sei o que é que preciso, já sei que isto pode ser super interessante e começar a experimentar qualquer coisa. Agora garanto-lhe uma coisa, também só funciona depois de fazer um projeto, depois de fazer algo em conjunto. Podemos assinar aqui um protocolo de colaboração, vamos todos, protocolar, etc. Mas só, como se costuma dizer, só vamos para a batalha depois de ter trabalhado juntos e depois de perceber eu posso contar com esta pessoa. Pois, eu posso contar a confiança, as relações de confiança. São as relações de confiança. Na alma, pelo menos, dos 3 valores que temos como principais, a confiança está, se calhar, acima dos 3. Confiança, excelência e inovação. Pois, estes processos de inovação, de investigação e desenvolvimento, não têm sempre uma evolução linear, não é? Às vezes há assim umas abordagens que correm menos bem e como é que na Bioservice Investigação. aconteceu de A certeza. investigação é uma carta fechada. É uma carta fechada. Nós, quando começamos, nunca sabemos o que é que vai acontecer, não é? A investigação, às vezes, estamos meses a batalhar numa situação e às vezes em minutos aparece a solução e pensamos, porque é que eu não pensei nisto antes? Assim, da Bioservice já aconteceu várias vezes. Nós temos, às vezes, uma dificuldade com a equipa de R&D. Não sei se nas outras empresas também é assim, que é, eles são muito entusiastas, não é? Eles são cientistas, não é? Como eu costumo dizer, são cientistas. E às vezes têm que perceber que aquilo tem um objetivo. E o objetivo daquilo que eles estão a fazer é conseguir desenvolver um produto que seja possível vendê-lo, ganhar dinheiro, não é? Que tenha margem e que alguém queira comprar. Pronto. E às vezes essa é que é a dificuldade. É mantê-los no caminho certo e que não haja desvios, não é? E às vezes a pressão um bocadinho do timing que tem que ser cumprido, porque aquilo começa a desviar e às vezes um projeto que era suposto demorar 1 ano ou 2, às vezes demora 4 anos. Claro que, é como eu digo, é uma carta fechada, nós quando começamos nunca sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Já nos aconteceu ter um projeto que tivemos que parar, não porque efetivamente ele não tivesse tido sucesso, mas que teve que parar porque ele era possível de ser implementado, mas não o conseguimos passar, ou seja, fazer o transfer to manufacturing para grande escala. Ou seja, eles conseguiam na sua
o pequeno laboratório no seu laboratório, fazer com que ele funcionasse e era perfeito e era tudo espetacular, mas depois quando tentámos passar aquilo para uma produção em escala de 5 segundos cada disco, na verdade os reagentes não secavam, não tinha tempo suficiente de secagem, ou para secar era demasiado caro e portanto fazia com que o produto, na verdade depois eu àquele preço não ia conseguir vendê-lo a ninguém e portanto não foi até que eles não conseguissem chegar a bom porto, mas na verdade não foi possível passá-lo para a produção porque não tinha viabilidade no mercado de negócio e tivemos que o deixar cair. Não digo que foi de vez, está lá, tudo o que foi feito está bem guardadinho e talvez um dia se volte a pegar nele, mas naquela altura já tínhamos ali um investimento bastante razoável de quase 2 anos e tivemos que o deixar na prateleira mais um bocadinho porque já não dava para continuar a investir mais dinheiro. Oh, Rui, e depois destes slides todos cheios de cockpits e de bancos e de coisas, não houve lá estes percursos também de... Muitos. Muitos. Este tema apaixona-me, confesso. Na verdade, foi sobre isso que acabei por fazer o meu desenvolvimento no estudo. Eu tentei perceber como é que se ia da A a Z, que é aquilo que se tenta perceber, que se tenta aprender na universidade. Como é que se vai da A a Z? E da A a Z é tempo útil. E aquilo que acabei por aprender, se é que aprendi alguma coisa, como dizemos há bocadinho, à custa dos erros, é que o ir da A a Z é aquilo que a gente aprende academicamente. Aquilo que a vida nos ensina é o que é que pode acontecer pelo caminho para esse A a Z não correr de acordo com aquilo que funcionamos. E a minha conclusão é esta, mas vale o que vale. Para outras áreas pode ser completamente errada. Na nossa área, no desenvolvimento de produto, existe sempre divergência e convergência. O nível de divergência dos projetos dita a qualidade do resultado a que chegamos. Mas se os deixarmos divergir demasiado, nunca vamos chegar ao fim. E, portanto, eu preciso ter um certo grau de divergência para abrir hipóteses e para inovar e um grau de convergência, chamam os diamantes, para conseguir chegar ao final. Nós tivemos muitos projetos em que se divergiu de tal maneira que nunca conseguimos fechar o diamante e, portanto, fazemos sucessivos diamantes cada vez mais pequeninos até ao fim. Tivemos. Mas os resultados que se conseguiram nesse ponto, mesmo com essa divergência que não chegou ao final, guardamos e vão ser muito úteis para o futuro. Portanto, o tempo não foi perdido. Exatamente. Não era o resultado que se esperava, mas o tempo não está perdido. Como é que se gera a amplitude desses diamantes até ao final? É uma coisa que eu estou a tentar aprender todos os dias. E sabe o que é que eu acho? Depende principalmente das pessoas. Em todas as equipas é muito importante que haja os divergentes e os convergentes. Se tivermos os divergentes só, nunca vamos chegar ao final. Se tivermos só os convergentes, chegamos ao final com um resultado pouco entusiasmante. E a gestão destas duas formas de ser, de estar, de produzir, acho que é uma coisa que temos de aprender todos os dias. Muito bem. Agostinho, também tem aí um exemplo qualquer para nos dar. Isso temos. Nós, a dada altura, introduzimos uma metodologia de controle de risco exatamente para avaliar, antes de nos metermos em qualquer investigação, em qualquer inovação tecnológica, avaliar o risco. É uma matriz que aprendemos no momento em que fomos certificados a nível do IDI e tem-nos ajudado muito. Eu uso muito essa matriz de risco hoje, em todos os projetos, antes faço a matriz. E, obviamente, que fazer inovação, fazer investigação envolve risco. Os apoios existem precisamente para isso, para mitigar o risco. Enfim, eu já sei que 20%, 30%, 40% do que vou fazer é lixo. Isto é assumido, não vale a pena termos ilusões sobre isto. É lixo, é a prateleira do lixo. E por isso é que eu vejo os apoios exatamente como dizer assim, está bem, mas se 30% forem para o lixo, e se eu tiver um apoio de 30% ou 40% vai para o lixo, de 40%, bem, eu na verdade consigo viver. Na verdade, os apoios têm que existir. Sem eles não existe. Quer dizer, a pessoa arrisca muito menos, não é? Arriscando menos, gera menos inovação. Gerando menos inovação, gera menos diferenciação. Gerando menos diferenciação, o cliente vai pagar menos pelo produto. E, portanto, pagando menos, eu tenho que pagar menos salários. Penso que isto é. Os países da Europa que mais gastam nisto, de longe, mas de longe, é a Alemanha. Porque a Alemanha, na verdade, vive disto. Os produtos alemães são caros, porque eles investem muito dinheiro nisto.
Quando nós, Portugal, enfim, andamos aqui às vezes todos a contar os tostões nesta área, quando andamos a contar os tostões nesta área, nós, na verdade, se compararmos isto com o que os alemães gastam, mesmo tendo em conta a dimensão dos dois países, nós verificamos que é muito pouco. Não vale a pena irmos muito longe. Nós temos que investir muito mais em investigação aplicada. Muito mais em Portugal, se quisermos subir o nível dos salários, subir o nível do valor agregado, do valor gerado, da riqueza gerada. Nós temos que nos diferenciar e a investigação aplicada é o único modelo, não existe outro. Quer dizer, eu acho que nós hoje geramos demasiado conhecimento para a capacidade que temos de absorver esse conhecimento e de transformar em valor em Portugal. E eu acho que aqui há uma certa... Eu sinceramente acho que, já comentei isto com outros governantes, enfim, muitas vezes, quer dizer, não vale a pena andarmos a investir muitíssimo dinheiro em investigação, que eu não chamo de fundamental, mas que eu chamo de um TRL muito baixo, se eu depois não vou ter capacidade no meu modelo económico que tenho em Portugal para absorver esse conhecimento e o transformar em valor de vendas. No meu entender, muito sinceramente, isto é um erro político, tem sido conduzido nos últimos tempos, muitíssimo mais dinheiro para a investigação científica nos centros de investigação, grande parte daquele conhecimento não vai ser transformado em valor em Portugal. E, portanto, alguém vai ficar rico à conta dele que não é Portugal. Portugal continua pobre. Eu acho que isto tem que ser discutido. Balancear muito bem quanto é que se gasta para apoiar investigação de TRLs baixos e TRLs altos. Temos que apostar nos TRLs altos. Claramente, porque esses é que se vendem. Esse aqui é. Esses é que se vendem. Eu acho que temos agora que... Isto é uma pena, mas eu estou-me ali a fazer sinais, imensos sinais que temos que acabar. Eu não sei se queria deixar só 5 minutos, eu peço desculpa não avançarmos aqui com esta conversa, mas deixar aqui só 1 minuto ou 2 para alguma questão que queiram colocar. Acho que vale a pena Sim, pegando aí na questão das Technology Readiness Level, eu estou assumido associado à Escola Náutica Infantil e Díptica. Houve um projeto que acabou por não avançar de corte de água, debaixo de água, utilizando cristais de gelo, que pronto, não avançou. Sim, eu sei. Pronto, e é curioso, porque falámos em 2001 com a Alma Design por causa de um projeto na primeira tentativa de criação da Agência Espacial Portuguesa, em que havia um projeto que era Alma de Água Space Awareness Initiative, em que havia um payload que também tinha umas lâminas de cortiça da Amorim Cork Composites, portanto, e inclusivamente depois ainda explorámos, fizemos uns contactos muito especiais com a Biosurfit para incluir uns equipamentos miniaturizados de análise no modelo. Isso foi tentado em 2001, foi uma espécie de golo que foi anulado por fora de jogo. As pessoas estavam noutra parte do campo e foi uma coisa completamente desfasada da realidade. Entretanto, a Embraer veio para Portugal. Havia a ideia de se fazer um Airborne Lab com modificações dos interiores para levar equipamento científico para estudar os aerossóis da atmosfera, etc. Nas conversas que tivemos, na altura existia a Companhia Espacial Portuguesa Limitada. Falámos com a Alma Design, dissemos, olha, temos um nome muito parecido, estamos a tentar fazer mais ou menos a mesma coisa e, bom, pelo menos a Embraer veio. Há capacidade portuguesa no design interior de aeronaves, não só dos assentos, mas eu tinha interesse noutras coisas, que também se pode utilizar a cortiça para absorver vibrações e isolamento térmico. Pode-se fazer várias coisas. As coisas realmente demoram um tempo, ok? Pronto, tudo bem. E é só para dizer que às vezes também há uma disfunção que é o marcar o golo fora de jogo, completamente fora de jogo. E isso também é um pequeno problema técnico, mas o tempo passa e pronto, as coisas vão crescendo e tenho esperança que corram um pouco melhor no futuro. É tudo, ok? Muito obrigada. Bom, não sei se... Vamos mesmo aqui. Pronto, então. Foi um prazer. Obrigada. Resta-me a mim agradecer, adorei esta experiência. Conto com todos para continuarmos a dinamizar este ecossistema de inovação, a apresentar mais e melhores propostas agora no futuro PT 2030
e nós cá estaremos para ajudar no que Conto for connosco. necessário. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.